você vai ouvir neste podcast. Para levantar da cama, no meu ponto de vista, tem que ter alguma esperança. Porque esperança, o verbo quer dizer, é você esperar algo que vai acontecer. Esperar que alguma coisa, talvez boa, aconteça. Você não tem motivo para fazer nada se você acha que o mundo não tem jeito ou que pelo menos o seu dia não possa ter algo de bom nele. Que algumas esperas, elas cegam as presenças, né? Então, às vezes, a gente tá tão esperançoso depois do que vai acontecer que a gente se perde no que tá agora. Tipo, a oportunidade que a gente tá tendo de tempo com a família, a oportunidade que a gente tá tendo de finalmente gastar tempo, que a gente sempre disse que não tinha tempo. Acho que parte da esperança também é o agora, sabe? Olá, meninas e meninos desse Brasil. Estamos de volta com o podcast Glocal Delas. É o mês de maio de 2020. Estamos no meio de uma pandemia. Não tá fácil para ninguém, mas a gente tá aqui para bater esse papo sobre esperança com vocês. E eu sou a Natália Botelho. Eu sou a Flávia da Hora. Eu sou a Lorena Fade. Eu sou a Paula Rocha, do Mídia Amor. Que delícia, gente! Vocês ouviram isso? A Paula do Mídia Amor. Quem que habita este planeta que não conhece o Mídia Amor, né? Impossível não conhecer. Eu espero que cada vez menos pessoas. Brincadeiras à parte, se você não conhece, entra lá no @Mídia Amor no Instagram. Paula depois vai explicar um pouquinho o que é o Mídia Amor, mas é um prazer ter você aqui, Paula. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu, é uma honra estar aqui. Acho que o papo hoje vai ser bem legal. Está no ar. Cultura, espiritualidade, impacto social. Glocal Podcast. Então, gente, a ideia de falar de esperança, sobre esperança, é porque tá todo mundo precisando. Precisando por quê? Em tempos de pandemia e quarentena, nossas emoções vão e voltam, sobem e descem. Tem dia que a gente tá super animado, tem dia que a gente quer acordar, abrir a janela, ouvir passarinho cantando e fazer exercício, e tem dia que a gente não quer levantar da cama e trocar o moletom. Então, o que é a esperança? Né? O que é esperança nesse contexto em que a gente está? Todo mundo já ouviu histórias muito tristes, já teve desânimo de ouvir noticiário e depois curiosidade, os falecimentos, muita doença, desemprego, a vacina que ainda vai levar muito tempo para ser descoberta, enfim. E outros momentos em que a gente ouve histórias bonitas de solidariedade, a gente se aproxima dos nossos familiares, mesmo que por videochamada, mas depois a gente fica mal de novo. E aí? Qual o papel da esperança em tudo isso? O que é esperança? E por isso que a gente chamou a Paula do Mídia Amor para conversar com a gente. E eu queria te pedir, Paula, para você falar um pouquinho qual é a história de esperança para você? Qual foi o marco de esperança na sua vida? Qual foi o start que te fez pensar no Mídia Amor e eu quero levar esperança para o mundo? O Mídia Amor começou em 2017, numa conversa com uma amiga. Eu estava num café com ela e ela estava muito sem esperança, porque ela estava desempregada na época e ela é uma pessoa muito competente, com muitas habilidades, muita formação. E ela me disse: Paula, se eu ficar vendo noticiário o dia inteiro, eu vou perder todas as minhas esperanças de achar um novo emprego, porque as notícias são muito ruins. E isso porque, na época, 2017, era um ano bem café, né? Bem água com açúcar. Comparado com o que a gente tá vivendo. Nem era ano de eleição, né? Não, era um ano bem tranquilo. A gente nem sabia o que ainda vinha por aí. E nesse café a gente estava conversando de quanta coisa boa acontece ao nosso redor, quantas pessoas incríveis que têm projetos muito inspiradores que nós conhecemos, desde pessoas que estão na frente aí de ONGs, de projetos sociais,
até pessoas que têm um coração bom e que fazem essas pequenas gentilezas toda vez que elas têm essa oportunidade. E aí a gente ficou pensando como que isso não é muito divulgado, como que a mídia não dá tanta luz para isso. E como que as pessoas precisam dessa esperança para elas se motivarem e terem a emoção certa para agirem mesmo. E até para serem essas inspirações na vida de outras pessoas. Porque eu estudo muito inteligência emocional e as emoções que a gente carrega dentro da gente, elas também falam muito sobre a qualidade de energia das nossas ações. Então, emoções, por exemplo, como a raiva, tem uma qualidade de energia alta, é muito energética, mas ela é desagradável. Não é muito agradável de senti-la. Mas ela pode te mover para uma ação. Uma ação que talvez não seja ideal, mas ela vai te mover para uma ação. Assim como a alegria, como o amor, são ações bastante energéticas, elas movem para ação. Agora, a tristeza, a depressão e até a ansiedade, em um certo nível, elas são emoções que baixam o nosso ânimo, baixam o nosso espírito, a gente não fica tão motivado para agir. Então eu fiquei pensando, como eu poderia provocar as emoções certas, mais otimismo na vida das pessoas, dando luz para essas histórias maravilhosas que acontecem por aí. E aí nasceu o Mídia Amor, e eu virei a louca das histórias. Eu saía perguntando para os meus amigos, para as pessoas próximas, gente, o que aconteceu de bom na sua vida? Você tem alguma coisa que você pode compartilhar comigo? O que você tenha feito ou que você tenha recebido? E, gente, se eu perguntar agora para vocês conseguem se lembrar de algum ato de gentileza, assim, de bate-pronto? Porque quando eu comecei a fazer essa pesquisa com as pessoas próximas a mim, elas travavam, elas não conseguiam lembrar de nada tão bom. A gente lembra agora, mais dos perrengues, né? Tipo, putz, essa semana fiquei sem carro, ele quebrou e fiquei travada não sei na onde. A gente lembra do que foi difícil, né? Do desemprego, dos perrengues de família. A nossa né? tendência é sempre virar pro lado negativo da vida, né? A gente vê isso numa coisa básica, tipo elogio, uma crítica positiva ou negativa. Você pode ter um mar de críticas positivas, mas você sempre vai virar, meu Deus, aquela crítica negativa, aquela crítica negativa. Então, parece que a gente tem essa tendência de guardar mais as coisas que nos traumatizaram, as nossas tristezas. Se eu te falar um momento da sua vida que te traumatizou, ele vem com muita facilidade. Verdade. Então, eu quis provocar essa reflexão até nas pessoas próximas a mim, e foi muito engraçado, porque apesar de muitas delas não se lembrarem na hora, elas ficaram com aquilo na cabeça. E aí eu virei a louca das histórias boas, porque toda vez que elas se lembravam que elas tinham vivido alguma coisa boa, elas começaram a me mandar mensagem e compartilhar isso comigo. E aos poucos isso foi tomando forma, foi ganhando voz. E aí o Mídia Amor foi crescendo assim de forma orgânica muito rápida. E aí eu comecei a ver que não é só notícia ruim que se espalha depressa, igual aquele ditado diz, né? Notícia boa tem sim o potencial de se espalhar e de viralizar, como a gente diz aí, né, nas redes sociais, porque ela também mexe com o emocional das pessoas. E eu digo mais, ela mexe com o emocional de uma forma mais permanente, porque a notícia ruim, ela nos abala, a gente às vezes pode até ter uma sensação de alívio que é um pouco estranha, do tipo, não está acontecendo aquilo comigo. Um ser humano tem disso, tem essa comparação constante com outras pessoas. Então, eu acho que é por isso até que muitas pessoas assistem esse jornalismo muito sensacionalista, né? Programas de desgraça, porque de repente isso cria um alívio imediato de, nossa, a minha vida não está tão ruim assim. Só que esse alívio imediato, ele é muito passageiro e ele causa um monte de sensação ruim. Agora, uma emoção boa, quando ela é despertada, como eu falei, ela muda nosso estado de espírito e nosso estado de ir para ações e ações mais construtivas. Então a gente começa a pôr mais a mão na massa. E esse é o principal propósito do Mídia Amor. Não só inspirar, dar motivos de otimismo para pessoas, também ser esse primeiro gatilho, mas para que elas também possam promover suas próprias correntes de gentileza. Isso eu achei sensacional quando você falou, porque a gente ouvir histórias lindas na internet, ler, ver um vídeo fofo,
é gostoso, todo mundo recebe, dá aquele quentinho no coração. E que legal, mas ao mesmo tempo, por mais que seja uma situação, uma história compartilhada, é algo que afaga o meu coração e beleza, e nem sempre eu passo isso pra frente, não no sentido de compartilhar, só compartilhar numa rede social, no WhatsApp, mas no sentido de promover em mim mudança. Quando você falou dessas histórias de amor, de esperança, gerarem correntes de gentileza, esperanças, ações práticas de esperança, isso eu achei um gatilho sensacional, assim. Isso é diferente do que só eu tô lá no meu sofá, ai que legal, ai que lindo, legal, me senti melhor, agora pronto, é minha vida que importa, né? Exato, você realmente percebe que não adianta só olhar pro lado e ficar esperando que algo maravilhoso aconteça a partir dos outros. É você tomar responsabilidade naquilo que te dá esse otimismo. É você realmente virar agente do verbo esperançar. Você sair por aí, ser esperança de outras pessoas, você assumir a sua responsabilidade como também um agente de transformação do mundo. Então todo mundo tem esses altos e baixos, e como você falou, nessa quarentena a gente está vivenciando muito essas oscilações de humor, né? É só conversar um pouco com os nossos amigos que a gente percebe que cada dia a gente está de um jeito. Às vezes a mudança acontece em alguns minutos e normalmente são emoções ruins. Normalmente ansiedade com o que vem por aí, que a gente está num cenário muito instável, né? E eu recebo muitos depoimentos no Mídia Amor de pessoas que me agradecem e falam que às vezes elas precisam começar o dia lendo uma história para sair da cama, para ter essa força e essa motivação, porque elas ficam tão sem esperança na vida, tão sem motivação, que elas só focam no pior lado, sabe? Os pensamentos delas são totalmente direcionados para as coisas ruins que estão acontecendo ou para as crenças que estão na cabeça dela e que alimentam isso de que ela não é boa o suficiente. Então também tem esse lado de despertar, poxa, todo mundo tem esse potencial, essa humanidade que habita na gente tem um lado egoísta sim, mas ela tem esse lado empático, tem esse lado amoroso, e quando a gente coloca isso em prática, esse nosso potencial, ele tem essa capacidade de se expandir. Isso é muito maravilhoso. Então até por isso que recentemente a gente criou Escola Mídia Amor, para dar até ferramentas para as pessoas irem além da inspiração e realmente colocarem ali a mão na massa, entenderem com ferramentas de inteligência emocional, de comunicação não violenta, como elas podem ser esses agentes de transformação de uma forma bem prática. Eu queria ouvir as histórias, porque essa questão de ser inspirado. Sinceramente, nesse tempo, eu parei de ver notícia, assim. Eu vejo notícia 2 vezes na semana, porque é um mar de desgosto, assim, sabe? Um cenário, como a gente já conversou, político, a nossa casa. Eu me pego muitas vezes pensando no que as pessoas estão sofrendo dentro de suas casas também. Como elas olham pra janela, e aquela janela é um portal mesmo, sabe? De saudade, nostalgia. E ao mesmo tempo um significado tipo de prisão, sabe? Então é muito importante essa realidade de que eu fazer o bem para alguém, eu ser esse agente de gentileza, vai reverberar de forma tão linda dentro de mim. E por isso que eu quero ouvir um pouquinho mais, assim, pra, me alimentar disso. Sabe, Lorena, que uma das histórias que mais mexeram comigo foi quando eu me dei conta do poder do Mídia Amor de inspirar as pessoas e dessa corrente de gentileza se expandir a partir desse potencial que a internet e que as mídias têm. A gente tende a falar muito do lado negativo das redes sociais e da mídia, né? Mas a questão nunca é a ferramenta em si. A atitude por quem tá por trás da ferramenta, né? O que a gente faz com toda essa tecnologia que a gente tem em mãos, tanto como consumidor quanto como produtores de conteúdo. Sim. Então, hoje a gente tem essa habilidade de que todo mundo pode ser produtor. E todo mundo já é um consumidor, né? Isso acho que os nenéns já nascem já sabendo fazer o movimento do touch. Né, impressionante. Teve uma noite que eu recebi uma mensagem de uma mãe que estava chorando muito
falando que ela estava emocionada com o filho dela, porque era perto do Dia das Crianças e ela perguntou: filho, o que você quer ganhar de presente? E ela falou constrangida, até com medo da resposta dele, porque ela só tinha R$20 no bolso. Ela é uma mãe solo, ela não tem mais ninguém que ajude financeiramente a criar o filho dela, que chama Enzo. Ele, na época, tinha seus 7 anos. E é uma criança, assim, muito esperta, mas ela ficou com medo, né? Quando você pergunta isso para uma criança de 7 anos, o que será que ela vai responder? O que eu vou conseguir comprar com R$20? E a resposta dele deixou ela aos prantos e constrangida até com o que ela disse ser o próprio egoísmo. Ele falou: mãe, sabe o que eu quero? Vamos comprar ingrediente para fazer um sopão para dar para um monte de pessoas que precisam? Isso porque eles moram numa comunidade em Brasília. Então ele vivencia pessoas ali sentindo fome no dia a dia deles. Isso quando ele mesmo não passa fome. E foi isso que ele falou pra mãe: mãe, eu sei o quanto que é ruim passar fome. Eu não quero que ninguém passe por isso. Será que a gente não pode fazer alguma coisa? Já que você tá querendo me dar esse presente, eu quero dividir com outras pessoas. Vamos fazer um sopão? E aí ela precisou de um tempo, porque os R$20 para distribuir sopa não seriam suficientes e ela não tinha nem panela para fazer isso. Então ela fez uma grande ação ali na comunidade para que eles pudessem distribuir a sopa. E aí foi a noite do sopão. E o Enzo, gente, ele entrou num pequeno hospital que tinha ali, num pronto-socorro local que tinha nessa comunidade. E ele entrou na sala de espera e falou: gente, tem sopão lá fora. Tava uma noite muito fria. Falou: tem sopão lá fora. Todo mundo que quer comer pode vir. É meu presente de Dia das Crianças para vocês. E aquelas pessoas não devem ter entendido nada, porque já tinha passado um tempo até a mãe conseguir juntar dinheiro e fazer a ação. já não fazia mais sentido. Mas formou uma fila ali para comer aquela sopa e ele feliz distribuindo. E eu postei esse vídeo do Enzo, então, distribuindo feliz a sopa, compartilhando o presente dele. E aí essa história, que já tinha me emocionado muito, impactou ali a vida de algumas pessoas e mexeu muito com o meu coração. E eu tenho uma conhecida, nem conheço pessoalmente, mas pela internet, que mora em Brasília, e eu falei: será que você não pode ajudar essa família? Poxa, vamos fazer uma ação para eles ganharem cesta básica. Eles estão distribuindo, mas assim, ela passou perrengue para juntar os ingredientes desse sopão. Vamos ajudar. E aí essa conhecida fez uma grande ação, eles distribuíram um monte de cesta básica, e aí o Enzo não se contentou e quis fazer uma outra ação para distribuir mais comida para as pessoas. Então, assim, foram ações consecutivas a partir desse pequeno vídeo divulgado e que me impactaram muito, porque mostrou a sabedoria que tem no coração de uma criança, né? Um coração puro ali. Essa história foi muito bonita e foi uma das primeiras que mexeram comigo. Uau! Cara, isso é muito legal, porque é sensacional, porque vai ao encontro de um conceito de esperança, de uma perspectiva de esperança, que não é só de empolgação, porque tá tudo legal ao redor, né? Eu vou ser esperançosa, eu vou agir de uma maneira positiva, porque eu tenho coisas que me geram vida e que me deixam positiva, me põem para cima. Num contexto de exclusão social, de pobreza, de pouco acesso à comida, a bens básicos, né, necessidades básicas, ele poder ter esse sonho, essa vontade desse presente diferente de Dia das Crianças, de partilhar, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu lembro de Abacuque, o profeta Abacuque, falando com Deus do caos e pedindo por transformação, e ele, ok, Senhor, ok, ainda que nada mude, ainda que tudo seja um caos, ainda que os rebanhos morram nos campos, eu confio em Ti, o Senhor é a minha esperança, é a minha salvação. Então, muitas vezes isso que a Lorena falou, imaginar pessoas na janela,
que não estão só entediadas, né? Não é só a classe média entediada que já cansou do Netflix, não sabe mais o que fazer dentro de casa, mas pessoas que de fato estão sem perspectiva de comida no dia seguinte ou na semana seguinte, ou porque pessoas morreram, enfim, né? E essas pessoas na janela não tem muito para onde olhar, o que olhar, mas ainda num contexto muito ressecado, de muita escassez, de muita diversidade, é possível ter vida, é a florzinha do asfalto, né? Sim, eu tava lendo há tempos atrás uma pesquisa que basicamente separaram, não sei a quantidade de pessoas, mas era um valor na mão delas e falaram, você vai gastar isso aqui com você. Eu acho que era tipo R$20, não lembro exatamente o valor. Mas você vai gastar isso com você. E as pessoas que gastaram com elas ficaram felizes, mas foi muito momentâneo. E aí fizeram para um outro grupo uma outra quantidade e falaram, vocês vão gastar essa quantidade aqui, que se eu não me engano era um valor menor. Com outra pessoa, vocês vão comprar um presente para alguém. E aquilo foi uma felicidade que fez um bem, tipo assim, eles fizeram, né, no cérebro, enfim, as medidas de satisfação. E foi muito melhor essa satisfação de dar para alguém algo do que presentear a si mesma. E é muito bonito porque a gente pega a esperança, às vezes, como algo... É igual a gente estava falando no início, né? De vai cair aqui no meu colo. Sendo que o ato de doar-se, ele é esperançoso, né? Tipo, o ato da troca, ele reverbera de forma tão linda na gente e no outro. Tipo, quando é que essa cesta básica, toda essa movimentação para Enzo, para a comunidade dele teria chegado? Se ele, tipo, se não tivesse partido de uma faísca, sabe? Tipo, um sopão. Então, são pequenas atitudes que a gente precisa estar muito atento nesse tempo, que eu tô querendo receber alguma coisa, eu quero sair disso, eu preciso de esperança. Mas até onde você não é esperança para alguém, sabe? Sim. Até onde a sua atitude de falar, oi, bom dia, como você tá? Trocar uma ideia com alguém, às vezes a conversa, a pessoa tá precisando ser ouvida. A gente não sabe o que a pessoa tá passando dentro de casa. Não deixa o dia daquela pessoa cheio de esperança, sabe? A gente tá vivendo uma movimentação de muito lugar que sempre houve essa movimentação, né? De lugares que sobram e lugares que faltam. Então, é muito importante a gente se atentar, porque todos nós temos, graças a Deus, algo sobrando na gente que pode ser doado. E isso é uma esperança autossuficiente, assim, é muito bonito isso, esse ciclo. Paula, uma outra coisa que eu queria te perguntar sobre essa questão da inteligência emocional, que vocês também se propõem a conversar no Mídia Amor, é a gente poder ter a leveza, a liberdade, a sinceridade, né, cada um consigo, de reconhecer quando a gente não está bem, quando a gente não tem esperança, como que isso, inclusive isso, pode ser uma ferramenta para gerar vida, para produzir vida, né? Exato. Eu acho que você fala disso de um jeito com muita propriedade, como que reconhecer a tristeza, ou reconhecer estou desolada, pode ser uma ferramenta. Explica pra gente. Boa. Muitas vezes a gente não se permite estar num lugar de sofrimento. Até quando a gente vê alguém triste, às vezes o primeiro impulso é falar, não chora, não fica assim. Mas a gente precisa processar as nossas emoções, a gente precisa abraçá-las. Esse é o nível maior de inteligência emocional, quando a gente consegue nomear as emoções, entendê-las e abraçá-las. Não é um processo fácil, não é um processo confortável, mas como eu costumo dizer, a gente só consegue dar para o outro aquilo que borda da gente. Se a gente não tá bem, se a gente não consegue nem exercer o amor próprio, dificilmente a gente vai ter energia para dar amor pro outro. A gente vai estar num estado de sofrimento, de tristeza, tão perdido nos nossos próprios pensamentos, que o nosso potencial de ser empático, de olhar para o que o outro precisa, vai diminuir muito. Então é importante a gente sim se cuidar, ter pequenos rituais de autocuidado,
de exercer realmente amor próprio, de olhar para esses sentimentos, sabe? Não fugir deles, mas encará-los. E às vezes só o fato de você nomear o que você está sentindo já te traz mais para um estado racional. Então, se você está num auge de raiva, alguma coisa te tirou do sério, você não aguenta mais ficar em casa, você pode falar, reverbera isso, fala, eu estou com raiva. O fato de você fazer isso vai te tirar daquele pico emocional, porque as emoções são muito rápidas, elas duram de 5 segundos a 40 segundos. Então, para você conseguir fugir de um episódio emocional que te tira um pouco dessa racionalidade, é importante você falar qual emoção que você está sentindo, respirar, pedir aí para Deus te dar sabedoria, para você voltar para a tua racionalidade e conseguir encarar aquela situação do outro ângulo. E isso também ajuda bastante, falar na terceira pessoa. Quando você não está conseguindo sair daquele estado de sofrimento, quando aquela emoção já virou um humor que se dura por dias, um estado de ansiedade, depressivo, e você fala, como é que eu vou conseguir sair disso? Eu tô tentando ver história boa, nada me motiva, nada me anima, ninguém me fala uma palavra boa, que realmente me motive. Como é que eu saio disso? Então, são essas pequenas rotinas que a gente faz, às vezes despreza o poder dos pequenos hábitos, que eles têm um impacto de mudar o nosso estado emocional. Então, é muito importante a gente entender quais são as nossas fontes de energia, da onde a gente tem se recarregado. Se a gente passar o dia consumindo informações ou fúteis, ou tristes, ou alimentando ciclos de pensamento de nada vai bem, tá todo mundo sofrendo, com certeza o meu estado emocional vai ser ruim, vai ser desagradável e eu não vou conseguir ter energia suficiente para mudar e para ter ações mais construtivas e para motivar os outros. Eu não vou conseguir transbordar nada a partir desse estado. Então é muito importante a gente identificar as nossas fontes de energia, ter rituais mesmo e hábitos de momentos de meditação, momentos de oração, enfim, da onde você tira exercício, até momentos de leitura, de lazer, de conversa com amigos, de viver em comunidade. Nós somos bichos sociais, a gente precisa muito uns dos outros. Então, nesse momento que a gente vive de distanciamento social, faz falta a gente ver as pessoas olho no olho, aquela troca ali de abraços, de carinho, de energia ao vivo. É muito diferente do que da rede social, mas mesmo assim a gente pode programar horários para a gente se conectar com as pessoas, como a gente está fazendo nesse momento. Então, esses pequenos rituais são muito importantes para a gente sair de estados emocionais que são muito desagradáveis e que tem uma qualidade de energia muito baixa, para a gente realmente motivar e para nós sermos esperança para os outros. A gente só consegue ser esperança para os outros quando a gente tem essa esperança dentro da gente, né? Então isso é bastante importante. Rapidão, para ficar gravado, tá tudo bem não estar bem. É muito importante. Sim. Tá tudo bem não estar bem. Ninguém é obrigado a ficar felizinho toda hora, tá insuportável mesmo. Mas é importante também saber que isso não é um estado contínuo. Que em algum momento isso é sinal de saúde, né? Sim, e de tudo exatamente. É desespero, não é isso que a música fala. Então, é sinal de saúde emocional, de saúde em todos os aspectos. Poder, que legal isso, abraçar as emoções, nomear as emoções. Que legal, porque traz muita leveza, traz muita verdade, sinceridade, e é sinal de saúde, né? E parece que é algo novo, mas não é novo. Não é. Jesus fez isso. Se a gente lembrar de alguns salmos, tem salmos que o salmista está assim, muito pé da vida, muito bravo, ou muito triste, extremamente melancólico. Senhor, o meu travesseiro está encharcado de lágrimas, os meus ossos doem. Até quando o Senhor vai ouvir o meu choro e não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai esconder de mim o seu rosto? A minha alma está angustiada. E assim, ele está de verdade dizendo para Deus, eu não aguento mais, eu estou triste, eu estou bravo. E depois de desaguar a alma, o salmo termina, eu porém confio no Senhor. Isso tem vários salmos, vários salmos de lamento, de desespero.
e que o salmista se permite chorar, se permite bracejar até, né? Ele não é um salmo pouquinho. E que depois, assim, ufa, mas eu sei em quem tenho crido. Isso me faz pensar, o que vocês acham? Mas isso me faz pensar, eu estava ouvindo a Paula falar e eu escrevi aqui, esperança tem endereço. Quando ela colocou assim, da onde está vindo, qual é a nossa fonte de vida? Do que eu estou me alimentando? Muito mais, além do que eu estou fazendo, né? Um ritual de exercício, de meditação, de conversar com pessoas que dos meus amigos, minha família, mas da onde vem a minha vida? Então, esperança tem nome, esperança tem endereço, esperança é uma pessoa. Eu estava conversando com uma amiga e, enfim, né, ela é maravilhosa, mas tem uma filosofia de vida mais niilista, assim, né? A gente não tem um motivo para existir e a esperança ela é desnecessária. Inclusive sobre niilismo tem um podcast do Thiago Arraes, que acho que é de 2019, que é bem legal sobre esse tema. Assistam, maravilhoso. E aí, enfim, a gente conversa muito, né, eu como cristã e ela com essa perspectiva sobre a necessidade da esperança, que ela realmente acha que é uma perca de tempo, porque vai todo mundo morrer e é isso que acontece e não tem por que as pessoas ficarem esperançando algo melhor, né? E aí, quando eu olho para Cristo e eu vejo o profeta Isaías falando sobre o menino nasceu e não ele nascerá, o menino sempre presente, é esse Jesus que é a esperança viva, né? Que está escrito na Bíblia. Ele é essa pessoa, ele representa o agora, tipo a nossa porção diária de esperança com a certeza de um futuro. Então é lindo descansar de saber que ele vai compreender o nosso sofrimento, porque ele já vivenciou tudo isso, tipo, toda dor, ele chorou, e, né, tudo que a gente sabe, mas que ele garante que nele as coisas vão melhorar. Tipo, tudo não vai ficar bem por enquanto. Algumas coisas não vão melhorar, né? O mundo é mundo, a gente está imerso em... fala que o mundo jaz o maligno, né? A Bíblia, enfim. Mas ainda assim, ele é essa pessoa que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que ele está conosco todo o tempo. E ele fala pra gente descansar. Então, essa questão que a Flá falou do salmista é muito importante por isso. É toda essa trajetória de tipo, eu vou sofrer e eu tenho que sofrer mesmo, tá tudo bem. Jó, a gente tá cheio de histórias aí, né? Tipo, Jó sofrendo. Não gosto de sofrer, né? Isso não era mexicana, né? Eu não acho lindo sofrer. Me dói, me custa, e claro que eu sou muito mais. Mas talvez, por ter essa perspectiva de eternidade, de esperança como uma pessoa, né? Você tem onde se apegar, né? Na hora que o bicho pega, na hora que eu tô sofrendo, talvez, uma vez a minha cunhada falou isso, ela falou, eu acho que quem tem uma espiritualidade mais desenvolvida passa por doença, passa por um perrengue de qualquer ordem, assim, de um jeito mais leve, né? Com mais esperança. E aí eu fiquei pensando, mas será que é qualquer espiritualidade? Será que é qualquer coisa que me leva a ver a vida numa perspectiva que gera vida de verdade, né? Talvez não, então, mas isso não quer dizer que a gente queira sofrer, mas que a gente, quando lida com o sofrimento, o sofrimento não é tudo, não é o fim, né? Sim. Mas assim, se vocês me permitem dizer, Flávia e Lorena, mesmo quem não tem uma perspectiva cristã, para levantar da cama, no meu ponto de vista, tem que ter alguma esperança. Porque esperança, o verbo quer dizer, é você esperar algo que vai acontecer. Esperar que alguma coisa, talvez boa, aconteça. Você não tem motivo para fazer nada se você acha que o mundo não tem jeito, ou que pelo menos o seu dia
não possa ter algo de bom nele. Alguma coisa você tem que esperar. A diferença da gente que tem a perspectiva da vida eterna é uma esperança em algo muito mais sólido e concreto. Então, por mais que os nossos estados emocionais eles oscilem e vão oscilar, somos humanos, estamos nesse mundo louco, ainda mais nessa época que a gente vive. Seria estranho a gente não ficar triste com tantas notícias ruins, sabendo que existem pessoas morrendo. Acho que não seria seria sinal de falta aí de uma humanidade mesmo, de um amor ao próximo, a gente não pensar, não se colocar no lugar de quem está sofrendo nessa hora, é normal. Mas apesar desses estados emocionais oscilarem, a gente tem esperança de que tem uma vida eterna nos esperando e de que por isso a gente precisa começar a arregaçar as mangas para fazer o reino dos céus acontecer aqui já. Aqui, exato. Então, a minha visão é muito de acontecer aqui, exato. A minha visão é muito, temos que gerar esperança para fazer o reino dos céus acontecer em todos os dias, porque é aquela questão do já é, mas não ainda. Então já é nas pequenas coisas, a gente vê esse amor, está na gente, está nesses atos de amor, e a gente se relembra desse amor como criaturas. A gente tem esse potencial de criar um amor do nosso Criador para os outros. A gente precisa colocar isso em prática. Então é fundamental a gente saber da onde está vindo a nossa fonte de energia, da onde a gente está se abastecendo todos os dias, né? É extremamente crucial essa diferenciação do esperançar, assim. Porque é muito... É meio vazio. Não, a palavra não é vazio, mas é sem alicerce, sabe? Sim. É uma vontade que as coisas melhorem. Mas é tão lindo você ter certeza. E isso que é maravilhoso quando a gente coloca em uma pessoa essa esperança. Porque não é uma expectativa. É algo certo. Sabe? Sim. Que agarra. E aí é como a gente vai fazer isso, que a gente tem certeza, ser os braços reais, assim, dessa esperança. Porque ele habita em nós, né? O reino já está presente dentro da gente. E agora é a gente, igual você falou, arregaçar as mangas e começar a expressar isso em atitudes. É nossa responsabilidade trazer essa esperança, levar. E é verdade isso que a Paula falou. Eu posso ter essa convicção de que, por misericórdia, eu tive contato com a esperança verdadeira e viva. Só que aí a minha pode ser arrogante, coitado. Só eu tenho noção do que é ser verdadeiramente esperançosa. Ou eu posso ter uma postura muito menos arrogante, mais respeitosa, que seja de partilhar essa vida, de não achar assim. A gente sabe o endereço da esperança viva, da esperança que produz frutos eternos, da esperança que não se corrompe, da esperança que não vai mudar, que não vai apodrecer, que não vai murchar. Mas isso não tira da gente a responsabilidade de ouvir pessoas, ouvir quais as agulhas de vida e de esperança que tem na vida dessas pessoas e de, inclusive, dar voz para elas, né? Eu acho que a gente volta no Enzo, né? Sim. Essa partícula de eu sou responsável pelo outro. Nós somos parte de um todo. Só fazendo um gancho com a história do Enzo, eu também contei esses dias uma história vinculada aí com a realidade que a gente está vivendo da quarentena. É muito curioso como as pessoas que menos têm bens materiais, elas são as pessoas com mais potencial de doação. A gente não percebe o quanto que a gente se apega e quanto a gente cria deuses com todo o conforto e comodidade que a gente tem no nosso dia a dia, e o quanto que isso nos limita até para olhar para a necessidade do próximo. Um conhecido meu, eu doar algumas roupas em bom estado para um morador de rua que ele encontrava todos os dias. E esse morador de rua, sempre que ele encontra, sorri, cumprimenta, elogia, tá sempre de bem com a vida. Então ele fez essa doação de 3 pares de calça, 3
blusas, percebendo que agora aqui em São Paulo tá esfriando, então ele doou essas 3 blusas, também doou 3 pares de tênis, para ele ter algo além do que da roupa do corpo, porque a única coisa que esse morador de rua tinha era uma panela, o cachorro com quem ele dorme junto e a roupa do corpo. E ele fez essa doação e esse senhor ficou super feliz e agradecido. E aí o Thomas, o homem que fez a doação, voltou para casa, ficou feliz, e no dia seguinte ele encontrou então esse senhor que mora na rua e mais 2 amigos, também moradores de rua, e cada um deles estava com uma roupa diferente, com um calçado diferente, com a calça diferente. Então ele só pegou uma das doações que ele recebeu e compartilhou tudo que ele tinha com os outros. Eu vejo muito o ensinamento de Jesus, assim, não se preocupe com o dia de amanhã, eu não vou deixar faltar nada, e esse morador de rua aplicando ali na prática, distribuindo o pouquíssimo que ele tinha com os outros, sabe? E isso constrangeu então o Thomas, que fez a doação, porque ele falou: nossa, a gente tem tanto e às vezes tem medo de doar, ou quer doar coisas que não estão talvez em tão bom estado, né? A gente não quer compartilhar tanto, a gente não percebe quantos outros precisam. E às vezes quem tem menos dá tudo o que tem. E que é um preceito do reino dos céus, né? Jesus, ele instigou muito as pessoas. O jovem rico, tem tantas parábolas aí que ele fala: vocês vão ter que deixar tudo, não só os bens materiais, como a sua parentela, para me seguir. E o que a gente está disposto a deixar depende muito dessas coisas que a gente faz no dia a dia. Talvez não seja de uma hora para outra. Vão ser nesses pequenos atos que a gente fizer que a gente pode ser capaz realmente de demonstrar o amor ao próximo, né? Que legal. Um exercício prático, pequenininho, simples, que você recomendaria, Paula, para uma pessoa que está desesperançada e que talvez, assim, uma coisa que pode ser já começar a seguir o Mídia Amor. E além disso, o que seria legal, você falou do exercício de lembrar coisas boas que aconteceram. A Luísa já recomendou uma vez no encontro, ela escreva verdades que você já descobriu, né? Tal coisa, e anota isso no papelzinho. Mas o que você sugeriria, assim, uma coisa para quem tá meio sem rumo, assim, ou desanimadão, né? O que você diria? Olha, escreva toda noite 3 motivos que você é grato. Faça isso por 2 semanas consecutivas, sem interrupções, sem intervalos, e fica meditando um tempo nessas coisas, só pensando nos motivos que você agradece, sem aquele mas, porém. Então, agradeça ali com um coração totalmente entregue àquilo, motivos que realmente você consegue se esperançar, que pelo menos aquilo você teve naquele dia, que você tem agora, deixando de lado as suas preocupações, pelo menos nesse momento de gratidão. E faça isso, porque existem muitos estudos científicos, inclusive, que mostram que com isso você vai mudando o teu cérebro, porque o nosso cérebro, Deus é tão perfeito que ele criou um cérebro que tem uma capacidade bioplástica, ele se adapta. Então, não é permanente o nosso estado de pensamento, a criação das nossas coisas na nossa cabeça. A gente tem também o poder de mudá-las através dos nossos hábitos, mesmo que sejam forçados. Então, às vezes a gente reclama tanto no nosso dia a dia que a gente não percebe. E aí a gente só foca os nossos pensamentos para aquilo que falta, para a escassez ou para aquilo que nos dói. E a gente esquece de se lembrar motivos para agradecer. E, gente, é só você ver pessoas que realmente estão passando por necessidade, muitas delas agradecem. Também contei essa semana uma história de uma senhora que morava na rua e ela não pediu nada, ela só pediu dinheiro do dia. E um belo dia ela pediu 2 livros que falavam sobre alegria e felicidade, que ela queria ler, porque ela já era feliz. Então, dá pra gente encontrar muitos motivos pra gente agradecer. E se a gente adotar esse hábito por 2 semanas, 3 semanas, e fazer isso uma constância na nossa vida, anotando mesmo e concentrando neles, você consegue mudar inclusive o teu cérebro e o teu olhar para a vida, um olhar mais otimista. Então abasteça-se também dessas coisas e, mais do que isso, tome as rédeas dos seus pensamentos, sabe? Não deixe os pensamentos
ficarem tão governados para os motivos de reclamação. Porque senão você entra em ciclos emocionais e racionais muito tóxicos. E aí você nunca vai olhar para a necessidade do outro, porque você vai ficar tão focado ali naquilo que te falta, no teu ego, naquilo que está sendo falado ali dentro da sua mente, que você não vai ter tempo para ajudar. Você não vai conseguir transbordar nada para ninguém. É o coração sede das decisões, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, que dele vem as fontes da vida. Então, eu acho que isso, assim, essas emoções nossas, de ter mesmo essa consciência. Enfim, a gente tá todo mundo meio refém de tudo isso, e dias difíceis, a gente já tá vivendo, e dias difíceis virão cada vez mais. E a gente falar sobre esperança nesse contexto não é irresponsabilidade. Eu fiquei pensando um pouco nisso, se seria não irresponsabilidade assim, mas quase aquele tapinha nas costas, vai ficar tudo bem no velório, sabe? Que a pessoa tá com a dor e a gente, não, tá tudo bem, já tá. Não é uma esperança pueril, uma esperança bobona, um otimismo, não é isso. Quando a gente tá falando de esperança, eu não acho que existe esperança bobona, né? Mas falando de esperança, nesse contexto, nesse bate-papo, nesse sentido, ainda que tudo fique muito, muito difícil, ainda que venha dor, venha muito sofrimento e não se tenha bases visíveis para ter esperança, ainda assim a gente pode exercitar a esperança, a gente pode experimentar a esperança. Sim. Eu acho que uma das coisas que a Paula falou que fica evidente é que esperança se compartilha, esperança é uma experiência comunitária. Não tem como eu viver esperança sozinha no meu apartamento. Vai durar muito pouco, né? Vai acabar rapidinho. Então, essa esperança compartilhada, doada, ouvida e falada, essa sim perdura, essa sim leva mais tempo, né? A gente é criado por um Deus de muito relacionamento. Ele é um Deus que escreveu uma história na Bíblia sobre como ele tenta nos resgatar de volta para um relacionamento puro para perto dele, sem distrações, sem outros deuses, sem dor e sem sofrimento, mas vivenciando esse amor. A gente sabe que, como cristãos, a gente entra nessa caminhada rumo a um relacionamento, né, mais sadio, mais perfeito com os outros também. Então, nós somos esses seres relacionais porque nós somos criados por um ser maior de amor e de relacionamento. Pessoas que vivem muito sozinhas, elas tendem a ficar mais depressivas. Eu fiquei muito assustada esses dias com um dado que mostrou que pessoas que se sentem solitárias, experimentam a solidão na pele, têm 14% de risco maior de ter uma morte precoce do que pessoas que não se sentem assim. Tão tóxico quanto o tabagismo, ou mais tóxico até. Então, o que esse sentimento de solidão, da gente se fechar, pode fazer conosco? É muito importante nesse período que a gente está vivendo de distanciamento, da gente lembrar de mandar mensagem para os outros, sabe? Perguntar, e aí, tá tudo bem por aí? Da gente ter esses pequenos cuidados, esse pequeno carinho com as pessoas, até com aquelas que a gente não fala faz tempo, porque muitas vezes as pessoas não têm coragem de pedir ajuda. Então, quando alguém tiver à mente, saiba que isso não é por acaso, sabe? Alguém tocou ali seu coração, manda uma mensagem na hora, não se deixe distrair por outras coisas, porque aquela pessoa pode realmente estar precisando. A gente precisa ter esses atos de cuidado, e isso já pode ser transformador na vida daquela pessoa naquele dia. Eu fiquei pensando tanta coisa com vocês falando, essa questão do anotar, né, o exercíciozinho. Uma coisa que, quando eu tô desesperançosa, eu faço muito aquela questão de trazer à memória o que dá esperança. E eu acho que todos nós, quando a gente para olhar pro passado, houve algum momento que a gente ficou, mano, eu não vou conseguir passar por isso. Tipo, é impossível, eu tô fadado a acabar nesse momento. E eu acho que quando a gente para pra pensar nesse momento e ver onde a gente chegou, dá esperança no futuro, sabe? Que, tipo,
as coisas, elas vão continuar fluindo. Tipo, a sociedade em si, ela já é a expectativa de que as coisas vão melhorar e que a gente busca o melhor, e que a gente busca ser melhor pro outro, pra gente, sabe? É tão cíclico. Então, eu acho que um ótimo exercício, fora essa anotação diária, é também lembrar desses momentos. Tem uma frase famosa que está sendo muito dita nas redes sociais, muito compartilhada, que é: você sobreviveu a 100% dos seus dias ruins. Continue seguindo em frente. Acho que isso pode... Muito legal. É um pouco clichê, mas é verdade, é verdade. Lembre-se sempre que você sobreviveu a tudo. Então, até agora tá dando tudo certo. Tem tantas coisas boas vieram. E uma outra coisa que eu anotei aqui é que eu li esses dias, que algumas esperas, elas cegam as presenças, né? Então, às vezes, a gente tá tão esperançoso depois do que vai acontecer que a gente se perde no que tá agora. Tipo, a oportunidade que a gente tá tendo de tempo com a família, a oportunidade que a gente tá tendo de finalmente gastar tempo, que a gente sempre disse que não tinha tempo. Acho que parte da esperança também é o agora, sabe? A gente tropeçou no agora e ficou surpreso com tudo que ele oferecia. E, às vezes, não sabia lidar. Eu não sei vocês, mas quando eu tive que parar em casa, eu fiquei olhando pra tudo que tava me cercando e eu não sabia o que fazer. Tipo, eu tinha, sabe, quando você tinha muita coisa pra fazer, mas eu não sabia como administrar. E é isso, assim, olha a esperança que você tá tendo agora, tipo, de investir em algo, sabe? Eu sei que a gente tá com toda aquela questão, você não precisa ser produtivo. E realmente isso não é necessário. Mas não é essa questão, é de você fazer algo por si, pelo outro, que você sempre disse que não dava. E agora tem como, sabe? Então, a gente não pode ficar cego pro agora, porque a esperança, ela não tá só no futuro, ela tá nos momentos, tipo, a gente precisa ficar atento a isso. Tipo, quando eu tive que cair, ficar, meu Deus, eu vou ficar 24 horas com a minha família, meu pai não tá trabalhando. E eu tô tendo a melhor convivência da vida, tipo, isso tá sendo esperançoso pra mim. Ver essa modificação no ambiente familiar e conseguir me doar pros meus pais. E as pessoas sozinhas, tipo, como elas podem refletir e entender um pouquinho mais sobre elas, o que tá acontecendo, sabe? Então tem muito a ser aproveitado nesse agora, existe muita esperança nesse momento. E aí a gente volta pro convite fácil que tá, né, de viver a esperança no cotidiano, a esperança concretamente, de gerar vida e de viver a vida com quem tá com a gente, né? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, essas histórias são lindas, mas agora eu não tô saindo na rua, agora eu não consigo fazer um sopão, agora eu não consigo fazer uma coisa assim, uau. Mas eu consigo ligar pra minha avó, mas eu consigo sentar com meu pai, com minha mãe, enfim, né, quem mora comigo. Então isso muda mesmo de perspectiva. As oportunidades que a gente tenta todo dia ali debaixo do nosso nariz, a gente não percebe, né? Nossa, muito. E às vezes não precisa de muito. É a gente aproveitar a oportunidade. Isso que a Lorena falou, quando você fica mais no presente, quando você vive o que esse momento tem para te proporcionar, você fica mais atento a essas oportunidades e possibilidades de ajudar do que quando você fica totalmente imerso aí nas coisas que ainda não aconteceram ou vivendo um passado ali, remoendo um monte de pensamento sobre coisas que já se foram, que já não são mais. Tem uma história também muito bonita de um menino que chama Joaquim. Ele fez aniversário agora na época da quarentena, como tantos tiveram um aniversário diferente esse ano, e ele tem um grau de autismo. E aí a mãe pediu para que os pais dos amiguinhos dele, né, ele é muito novinho, mas que eles mandassem vídeos dos amiguinhos falando parabéns para ele, que ela ia apresentar no dia da festinha. E aí, quando chegou no dia da festinha, ela fez toda a decoração tal para ele, com o irmãozinho pro aniversário de 5 anos dele. Ninguém tinha mandado um vídeo. E a mãe postou nas redes sociais falando que o filho estava sentindo muita falta dos amiguinhos e que infelizmente ninguém tinha mandado. E ela nem culpou os pais, ela falou, fica todo mundo tão imerso na correria, tão preocupado
que às vezes esquece de fazer esses pequenos gestos. E aí o mais incrível é que muitas pessoas ali que nem conheciam a família viram um post, se sensibilizaram, gravaram um vídeo ali na hora e mandaram pro Joaquim. Gente, ele ficou tão feliz que a mãe teve que até dosar o que ela mostrava, porque ele tava ficando muito agitado, muito cheio de energia, né? E aí ela foi mostrando aos poucos, porque ele ficou muito alegre com aquilo. E a família também ficou muito tocada com aquele gesto de desconhecidos para uma criança, mas desejando parabéns, desejando coisas boas. Então, às vezes não precisa de muito. A gente pode ser luz aí, aproveitando as oportunidades que aparecem no nosso dia e fazer um impacto tremendo na vida das outras pessoas. Sim, para mim, aqui a gente tem várias coisas, várias histórias, mas teve um dia que o Dani, né, nosso filho, falou assim: mamãe, ele teve várias fases de preocupação com o coronavírus, com as pessoas que estavam doentes, ficou com medo, enfim, várias. Ensinou a gente a lavar a mão, tudo. E aí, a escola ensinou. E aí, teve um dia que ele falou: mamãe, eu não quero que o coronavírus passe. Aí, ele falou: eu vou pedir para Deus para o coronavírus não passar. Aí, eu falei: por quê? Ele falou: porque eu quero que você e o papai fiquem em casa pra gente brincar, fazer aula de dança, que a gente tá dançando na sala. A gente tá fazendo maior farra no começo, agora a gente já ficou mais cansado. Mas ele falar isso gerou em mim, falei: poxa, ele tá curtindo e experimentando uma convivência familiar que a gente não tava tendo, que a gente não tava usufruindo, né? Que é de se curtir, de passar mais tempo junto. A ponto dele, com 4 anos de idade, falar: eu não quero que o coronavírus passe. Então, isso me fez pensar e repensar esse nosso tempo de família. Tem muitas crianças falando isso para os pais, né? É tocante mesmo. E quem tem essa oportunidade, então, de ficar em casa mesmo e que, graças a Deus, não está passando aí por nenhuma dificuldade de não ter o que comer, que aproveite esse tempo, né? Se você pode estar com a sua família, tem tanta gente aí sozinha querendo um pouco de companhia e às vezes tentando arranjar essa companhia até em lives. É uma época assim que a gente nunca experimentou isso, né? Todas as gerações que estão aqui nunca tiveram que ficar isoladas dessa forma. A gente tem a tecnologia a nosso favor. Como doar em live, né, galera? Fazer, né, algo bom para a sociedade, importante. Tem muitas para cesta básica, para doação de roupa. Sim. Então sempre tem como a gente ficar atento à necessidade do outro. Tem muitas ONGs pedindo ajuda agora, né? Justamente porque às vezes as pessoas pararam de doar por causa desse período, estão querendo economizar. Então tem muita gente precisando mesmo, tem muitas oportunidades aí pra gente fazer. E posso contar mais uma história? Claro! É uma das minhas histórias também preferidas que eu já contei. Ela aconteceu já faz um tempinho, mas ela nos ensina muito sobre como a gente pode ser luz na vida dos outros quando a gente está aberto para ser amor e quando a gente baixa a nossa guarda. E quando eu digo em baixar a guarda, é baixar todos aqueles julgamentos que já, como se fossem janelas de navegador, já com um monte de spam quando você está conversando com alguém, sabe? Nossa, essa pessoa é isso, se eu estivesse no lugar dela eu faria isso, que errado. Então, quando você consegue calar um pouco isso e realmente estar ali para outra pessoa, coisas incríveis podem acontecer. E essa história aconteceu no Arizona, com uma policial negra e que teve a incrível missão de acompanhar, então, o Michael Kent, um neonazista, que tinha sido condicionado aí a uma sentença, e ela ia ter que acompanhar numa fazenda enquanto ele fazia ali o seu trabalho voluntário. Ela tinha tudo na posição dela para ter raiva dele. Então, essa policial chamada Tiffany, ela estava numa posição de julgá-lo que provavelmente a maioria de nós faríamos isso. Ele tinha inclusive um monte de tatuagens no corpo dele, de bandeiras nazistas. Ele pregava o nazismo de uma forma
muito inflamada. E aí ela continuou acompanhando ele e todos os dias sorrindo e oferecendo o melhor ali do amor dela, do amor ao próximo, sem julgá-lo, até que eles conseguiram se tornar amigos. E ele enxergou um lado nela que ninguém nunca tinha apresentado. Aquele homem branco que se tornou neonazista, né? Porque ninguém é nada, ele adquiriu esse rótulo ao longo da vida, aprendeu que existiam raças diferentes e que essas raças eram super inferiores à dele, que a raça dele era superior. E quando ele começou a conviver ali, não só com ela, mas com muitos latinos, e ele como americano, branco, né, norte-americano, ele tinha todo aquele preconceito. E na fazenda onde ele tinha que fazer o trabalho dele, tinha muitos latinos, ele era a minoria, ele virou a minoria naquele grupo, e ele foi muito bem recebido. Uau. Então aquilo foi quebrando alguns preconceitos dele, ele foi aprendendo, até que um dia ele falou para essa policial, para Tiffany, que ele queria então fazer a remoção das tatuagens nazistas dele. E aí então o programa de TV filmou essa cena dele fazendo a remoção das tatuagens mesmo. É uma ONG famosa que chama Fallen Heroes Tattoo. E aí ele ficou num processo de 15 horas, tá, gente? Para tentar cobrir todas as suásticas que ele tinha no corpo. E ele, como pai de 2 crianças, entendeu naquele momento que ele tinha que quebrar um ciclo de ódio. E ele falou exatamente isso: eu não quero que meus filhos vivam a vida que eu vivi cheia de ódio. Eu quero que eles vivam com amor. E eu consegui experimentar um pouco desse amor através dessa policial que virou minha amiga e que nunca me julgou. Ela tinha todos os motivos para me julgar e ela nunca me julgou. Ela me aceitou como eu era, com um sorriso no rosto todos os dias, ouvindo, e ela mudou a minha visão de mundo. Então, o quanto que essa história faz a gente refletir sobre o potencial da empatia mesmo, de mudar uma pessoa, de como a gente pode ser luz na vida dos outros. Muitas vezes a gente menospreza esse poder, mas com paciência ali e tentando reduzir essas bandeirinhas dos julgamentos que aparecem na nossa cabeça, a gente pode realmente inspirar os outros. Mesmo no improvável, né? Você pensa assim, aí não vai dar, aí não tem como, né? Que legal, que maravilhosa. Paula, a gente quer te agradecer demais por esse papo gostoso, maravilhoso e muito obrigada. Que gerou vida na gente, que eu tenho certeza em quem vai ouvir depois vai ser muito bom. Nossa, incrível. Obrigada pela esperança gerada por aqui também. Ai, que bom. Que bom, é o mínimo que eu posso fazer, porque eu me abasteço diariamente, eu me considero muito privilegiada. Eu falo que esse propósito que Deus me deu é um propósito que eu nem mereço, sabe? Porque é tão bom a gente estar em contato com essas histórias e espalhá-las, isso vai me alimentando também. Então é o mínimo que eu posso fazer. Foi uma honra receber esse convite. Espero que todo mundo aí que esteja ouvindo também se inspire com essas histórias no dia a dia. Quem sabe conte esses exemplos de gentileza para a gente divulgar lá também, porque é o que eu falo, não é a questão de divulgar para você se vangloriar, para você até agir com uma atitude de arrogância, mas você contando essas histórias, você incentiva as outras pessoas a agirem assim, né? Jesus foi um grande contador de histórias e como a gente aprende com as histórias dele, às vezes mais do que se ele tivesse feito um discurso ali maçante. Ele sabia que as histórias eram um bom jeito da gente memorizar esses atos de gentileza aí.